Ontem, dia 11 de maio de 2026, o Forza 6 foi vazado. Pouca gente acha que isso foi um vazamento comum, mas eu vejo isso como uma guerra digital. Para quem não sabe, o Forza 6 é o segundo jogo de peso, ficando atrás somente do GTA 6. E sendo bem sincero, não tem nenhum jogo do qual teria fôlego para bater de frente com esses dois. E olhando isso tudo, eu vejo que não se trata de um vazamento comum, mas sim de uma guerra digital. Para quem não sabe, o meu principal suspeito é o Elon Musk. O Elon Musk, ele tinha um acordo verbal com a Microsoft. Eles tinham um contrato da OpenAI, uma inteligência artificial de código aberto sem fins lucrativos. Só que o Elon Musk, ele foi chutado, ele foi traído e saiu do projeto, mesmo que ele tenha feito transferências de peso como 50 milhões e 100 milhões. Só que ele foi traído. Ele até entrou com uma ação, em relação a essa expulsão desse projeto do qual eles tinham um acordo verbal. E infelizmente, o Elon Musk, ele não leu o contrato, não garantiria de que ele conseguiria recuperar esse valor. Mas como foi um acordo verbal, segundo as informações, ele literalmente só está entrando com uma ação por questão de honra, porque ele dificilmente vai conseguir recuperar esse investimento que ele fez, nessa OpenAI, uma inteligência artificial de código aberto, aonde o código seria literalmente aberto e muitas outras empresas poderiam copiar o script e os modos operantes e até servir como uma empresa concorrente da OpenAI. Ok, a OpenAI, ela é parceira da Microsoft, então prestem atenção. O Elon Musk, ele teve um prejuízo de milhões, ele foi expulso do projeto da OpenAI. Praticamente, em certas palavras, ele foi traído. E recentemente, no mesmo dia do depoimento do representante da Microsoft, teve o quê? O vazamento do Forza 6. Galera, prestem atenção, não é um vazamento comum. É um vazamento do qual vai gerar um prejuízo gigantesco para a Microsoft. Primeiro que a Microsoft iria lucrar 1 bilhão com a venda do game. Só que ele foi vazado e vários usuários estão jogando de forma gratuita, sem pagar R$1. E quem pagou, antes mesmo do lançamento, está se arrependendo e até alguns usuários estão tentando pedir reembolso. Eu não sei se isso é realmente possível ou como isso vai soar para a Microsoft, mas é claro que isso é um prejuízo de milhões. Ok, não sei se eles vão conseguir recuperar, mas isso é muito suspeito, cara. Esse vazamento ocorreu justamente no dia do depoimento do representante da Microsoft sobre a ação que o Elon Musk entrou sob o suposto chute nas costas, a suposta traição que ele teve com a parceria dos desenvolvedores, da OpenAI, uma inteligência artificial de código aberto, parceira e agora pertencente à Microsoft. E isso, ao meu ver, fica bem claro de que é uma guerra digital e não apenas um vazamento qualquer, como se fosse algo bobo, algo sem valor nenhum, apenas feito por algum hacker ou algum usuário que aproveitou as brechas do pré-carregamento do jogo que foi upado, na Steam, sem o script de proteção. Porque é o seguinte, o script de proteção garante que o jogo não seja lido de forma do qual os usuários consigam craquear ou adulterar alguns dados para deixar o jogo acessível sem que os usuários pagam pelo game. E esse jogo, ele também não tem uma proteção chamada de novo, então ele fica bem mais exposto ao craqueamento, a versão pirateada e disponibilizada de graça pelos usuários. Então o fato de isso ocorrer exatamente na mesma data do depoimento
do representante da Microsoft deixa claro de que isso é apenas uma guerra digital, entendeu? O Elon Musk, ele não vai ganhar a ação. Ele doou praticamente. A transferência foi feita, mas dentro de um acordo verbal. Então, segundo as informações, o Elon Musk não leu as letras miúdas. Então, todo o investimento ele não vai conseguir recuperar. Essa ação que ele entrou contra a Microsoft, né? Por ser expulso da OpenAI. Uma inteligência artificial de código aberto, sem fins lucrativos. Mostra que é só por questão de honra. Porque ele se sentiu lesado. E realmente, muita gente viu ele como alguém bobo, lesado. Que perdeu milhões. Que não vai conseguir recuperar. Entendeu? E a Microsoft, por outro lado, os desenvolvedores, né, e envolvidos no caso, estão sendo vistos como traidores que chutaram o Elon Musk para lucrar. A empresa do qual foi fundada e o principal objetivo deles era sem fins lucrativos, agora tem a principal intenção de lucrar. E logo em seguida, né, tem um vazamento do Forza 6, mesmo depois que ele tenham investido milhões, talvez até bilhões, com a inteligência artificial. Eles iriam recuperar esse investimento com o lançamento do Forza, do qual também houve um investimento de peso. Só que com esse vazamento, a empresa vai ficar... Claro que é uma empresa bilionária, né? Mas no caso vai ser algo que vai prejudicar e vai dar muita dor de cabeça. E muita gente até estranhou, porque para muita gente isso se trata de um erro amador. Só que, cara, essas empresas, elas escolhem a dedo cada funcionário. Ou seja, é como se fosse uma panelinha. Por exemplo, o Endrick é o melhor jogador brasileiro da atualidade. Você querendo ou não, ele sim é o melhor jogador brasileiro da atualidade. Em qualquer time que ele for, ele entra e mostra resultado. Ele faz gol com facilidade. Foi bom no Real Madrid. No Palmeiras também ele fazia gols a rodo. Mal chegou no Lyon, já conseguiu fazer muitos gols. No Brasil, nos amistosos contra a Inglaterra, ele fez gol e garantiu a vitória do Brasil. Ele fez gol contra a Espanha, ok? E fez gol, quer dizer, não fez gol, mas ajudou o Brasil a vencer a Croácia no último amistoso antes dessa Copa do Mundo de 2026. E a questão é que, pelos resultados, ele é sim o melhor jogador da atualidade. Só que a panelinha, o grupo fechado do elenco dos jogadores do Brasil, não está vendo a chegada do Endrick com bons olhos. Inclusive o Casemiro criticou, dizendo que ele é muito jovem, mesmo que ele tenha mostrado resultados. Ou seja, é uma panelinha, cara. A seleção brasileira é uma panela, são grupos fechados de pessoas, do qual não é qualquer pessoa que consegue entrar com facilidade. A Microsoft também é assim. Eles escolhem os seus integrantes, membros da equipe a dedo, não é qualquer pessoa. Então essa questão de ser um erro amador, de ser um estagiário, pra mim não soa como algo verdadeiro, ok? E isso pode ser, você pode aplicar isso pra tudo na vida. Você não consegue entrar em qualquer área com facilidade. Infelizmente as áreas, né, elas são fechadas em grupos de pessoas. A maioria das áreas são grupos de pessoas seletivas que conseguem ficar e permanecer como membro daqueles grupos, a famosa panelinha. O incrível também tem algo bem interessante, que é sobre o dublador. O narrador, né, da voz do Google, ele fez um podcast do qual eu assisti recentemente e ele falava exatamente sobre isso, que a dublagem brasileira é como se fosse uma panelinha. Não é qualquer pessoa que entra, por isso que você vê vários filmes sendo dublado pelos mesmos dubladores, os mesmos elencos de dubladores, ok? Então sim, a panelinha ela existe em várias áreas, de várias empresas, principalmente empresas renomadas, como dublagem, que tem peso no Brasil, a seleção brasileira e até a Microsoft. Então não é qualquer pessoa que entra que consegue fazer parte da equipe. Eles são escolhidos a dedos, eles têm uma reputação, entendeu? Então é exatamente sobre isso do qual eu suspeitei, porque muita gente quer deixar entender de que foi um erro amador, um erro de um estagiário, só que não é qualquer pessoa que entra.
nessa empresa de peso como a Microsoft. Então, cara, o Forza 6 ter sido vazado justamente no mesmo dia, né, na mesma semana que o representante de defesa da Microsoft, no mesmo dia que ele foi depor, né, na mesma semana, o jogo ter sido vazado só mostra que é uma guerra digital. E de certa forma, como a Microsoft a longo prazo iria lucrar 1 bilhão com a venda do Forza 6, isso mostra que isso sim é uma guerra digital do qual vai afetar a Microsoft. E o meu principal suspeito é o Elon Musk, ok? Então deixa aqui nos comentários se você concorda com essa análise, com essa teoria. E talvez eu responda em menos de um mês.